Queridos irmãos e queridas irmãs, é com alegria que nós iniciamos mais um vídeo para tratar sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Neste vídeo nós abordaremos o capítulo 7. Capítulo 7 esse que fecha o Sermão da Montanha, que fecha a pregação que Jesus fez para as multidões que os acompanhavam, os ensinando e nos ensinando a vivermos segundo a vontade de Deus. Vontade essa que muitas vezes pode ser confundida e muitas vezes pode ser entendida de forma equivocada. E o inimigo de Deus, como nós observamos no capítulo 4, é especialista em tentar distorcer o sentido e a essência real de cada coisa. Por isso nós precisamos estar sempre atentos, orantes e confiantes no Espírito de Deus, que nos abraça e nos quer bem. Então, para que o nosso entendimento seja completo, vamos invocar o Espírito Santo e confiar a Ele a nossa mente e o nosso coração, para que nós tenhamos o entendimento perfeito e a sensibilidade pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, nós já passamos por vários pontos, tá? Capítulo 5, capítulo 6. Hoje, no capítulo 7, né? Eu falei do 5 e do 6 porque são, junto com o 7, os 3 capítulos que trazem o discurso de Jesus no sermão feito na montanha. Então, esse discurso é um discurso doutrinador, orientador, educador. É um discurso que nós devemos observar com bastante cuidado e fazer uma reflexão de vida muito profunda sobre a forma como nós temos lidado com cada um desses pontos. Hoje, nós vamos tratar sobre um ponto que todos nós falhamos de uma ou de outra forma, que é o costume de julgar os outros. Todos nós, por assim dizer, temos o ato de exercer o juízo sobre a vida ou as circunstâncias às quais as pessoas se encontram. E como nós temos uma limitação muito forte de compreensão sobre o porquê de as pessoas estarem fazendo o que fazem ou da forma que fazem, nós incorremos sempre no hábito de fazer julgamentos equivocados. Eu diria, inclusive, sem nenhum preciosismo, mas também sem medo de errar, de que a maioria dos nossos julgamentos são equivocados. Quando nós julgamos pessoas, não quando nós julgamos causas, situações, comportamentos. Por exemplo, se uma pessoa está adulterando, o comportamento, o ato praticado é errado. E precisa ser tratado como tal. Mas isso não nos dá o direito de fazer um juízo de valor sobre a pessoa, porque nós não sabemos, não entendemos quais foram os conjuntos de circunstâncias ou situações que levaram a pessoa à prática de tal ato. É por isso que Jesus é o único juiz que pode exercer o juízo perfeito sobre todo ser humano. Por quê? Porque somente Ele nos conhece por fora e por dentro. Somente Ele nos conhece por completo. Então o texto vai dizer o seguinte: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. E isso é muito forte. Veja como se estabelece a justiça de Deus. Ele julga cada um de acordo com as suas obras. Mas ele utiliza como critério o peso que nós adotamos para julgar as obras dos outros contra nós.
E perceba que nós somos sempre avaliados da forma que avaliamos os outros. Lembra que no texto, na semana passada, no capítulo 5, precisamente no verso 14, o texto diz que nós seremos perdoados por Deus só e somente só se perdoarmos os irmãos que nos ofenderam. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Então, aqui também com a questão do julgamento, ele está dizendo que nós devemos, né, guardar o nosso juízo. E por que ele diz isso? Porque a nossa consciência sobre o que o outro pratica é restrita e imperfeita. Restrita e imperfeita. E eu vou dar um exemplo mais à frente, mas antes eu queria falar o seguinte. Ele diz o seguinte, olha, como é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? O que é que isso quer dizer? Por que é que você gasta tanta energia observando o erro do seu irmão, se muitas vezes você comete erros que são piores do que os dele? E essa consciência eu quero também dar um exemplo aqui que deixa claro. Pensemos na seguinte situação. A nossa sociedade é formada ou moldada por uma série de poderes que atuam sobre ela. Poderes espirituais, poderes humanos, civis. Todos esses poderes exercem certa influência sobre os nossos comportamentos. Por assim dizer, nós somos moldados segundo as nossas convicções e as nossas fortalezas espirituais, mas também sobre a dinâmica social a qual atuamos. Então, e poderia até descer até o nível familiar, que seria a igreja doméstica. Tá? Então, o que é que acontece? Muitas pessoas, pelas desigualdades constantes, elas vivem, de certa forma, né, uma vida desmedida, desregrada, desde os primeiros anos de vida. São crianças que observam os pais xingando a mãe, muitas vezes batendo na mãe, adultério, mentiras, enganação. Então, muitas vezes, um ambiente familiar, um ambiente da comunidade, o ambiente social em que a pessoa está inserida é um ambiente totalmente impróprio para que ela desenvolva aptidões que façam jus às normas do Evangelho. E aí o que é que acontece? Às vezes essas pessoas, elas desenvolvem uma mentalidade, principalmente nos primeiros anos de vida, desenvolvem uma personalidade ou uma forma de pensar que muitas vezes precisam ser muito trabalhadas no futuro para que sejam aperfeiçoadas e aprimoradas. Então nós temos um conjunto de fatores que não permitem muitas vezes avançar de forma tanto individual quanto coletiva da forma desejada, porque as bases da construção da sociedade enfrentam problemas. Então vamos, para fechar esse exemplo, pensar na construção de um edifício. A construção do edifício começa pelo alicerce, como toda e qualquer construção civil. Então começa você aplana o terreno, faz a perfuração na profundidade que for compatível com a altura do edifício que estiver sendo construído e estabelece ali o que for as vigas, os ferros, o que for preciso, as pedras, seja lá o que for, para poder manter a base estável e que ela seja capaz de suportar o peso de toda a construção que vem acima. Quando essa base é bem feita, se você faz a construção e no processo construtivo existem algumas rupturas, ou algumas inconsistências, você não precisará voltar à base, porque a base está intacta. Ela dá sustentação ao restante da obra. Mas se a base apresenta problemas, ainda que todo o restante seja feito com o que há de melhor e mais moderno no mercado, tá? O que há de melhor, mais luxuoso e mais moderno, esse edifício pode cair, porque a base ela apresenta problemas. E para consertar a base é muito trabalhoso. Os engenheiros civis poderiam nos explicar com total transparência e clareza quais seriam as dificuldades que seriam alcançadas. Às vezes você tem que desmanchar o prédio todo. Então, assim também é a formação de uma pessoa, de um ser humano. Eu costumo dizer que ninguém nasce ruim, ninguém nasce mal. Mas a trajetória que muitas vezes as pessoas percorrem, elas levam a determinadas condutas e comportamentos que são inapropriados. É claro que isso é um grande mistério e nós não vamos aqui fazer um raciocínio fechado. Existe uma série de fatores, mas nós não podemos esquecer, e é esse o ponto que eu quero levar aqui em consideração,
que as bases da nossa sociedade são bases extremamente beneficitárias a um determinado segmento, a um determinado grupo, que é o grupo da minoria. E esse grupo é um grupo que muitas vezes é tido como os que são éticos, os que são educados, os que são legítimos, os que são exemplo, e isso muitas vezes é uma profunda enganação. Na verdade, as pessoas muitas vezes não passam de hipócritas, não sensíveis ao irmão, que atribuem valor ao filho da empregada, ao vizinho, ao cidadão da periferia, como se fosse um marginal, como se não fosse uma pessoa de confiança, como se fosse um bandido, preconceitos de várias ordens, tá? E esquecem-se que é pelos privilégios que possuem que o restante da sociedade não tem as condições, né, fidedignas ou mínimas necessárias para manter uma vida mais harmoniosa, por assim dizer. Eu não estou aqui querendo justificar o erro de todo mundo, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que a base da nossa formação ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa personalidade, do nosso caráter, que é uma coisa que hoje em dia está muito em voga. Então, a gente precisa compreender essas coisas, não julgar precipitadamente. Não é só precipitadamente, o texto diz não julgar o outro. Isso não quer dizer, tá? Para fechar essa parte, isso não quer dizer que nós não devamos julgar atitudes e ações. Eu citei o adultério, mas a mentira, tá? O suborno, N coisas que a gente poderia aqui citar, o palavrão, o homicídio, não é essas coisas. Julgar sim, mas não julgar a pessoa, sem antes, claro, ter uma visão mais profunda do que realmente a motivou a fazer aquilo. Como? Você, nem eu sabemos, só Jesus sabe, ele vai julgar. Ele vai estabelecer o juízo. Assim também, não julguem ações boas precipitadamente. Né? Fulano deu um pão a quem tem fome. A ação é boa, mas não quer dizer que ele praticou caridade. Nós vimos isso também na semana passada. Pode ser que ele esteja querendo somente ser visto pelos outros. Não julgue o ser humano. Você pode até julgar a ação. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ele fez certo, ele fez errado. Mas não julgue o ser humano que fez a ação, seja ela boa ou ruim. Porque nem eu, nem você sabe quais foram as motivações que levaram a isso. Tá bom? Então, passado o primeiro ponto do julgamento, estabelecido o critério que nós vamos ser julgados exatamente como julgamos. Temos problemas aí. Né? Pelo menos eu vejo assim, preciso avançar. Deixar de estar estabelecendo juízo sobre as pessoas. Vamos trabalhar pela resolução desses problemas. E agora passar ao nosso próximo tópico. Dando continuidade à nossa reflexão, os versos 7 a 12 nos trazem uma passagem extremamente relevante que diz o seguinte: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. No entanto, é preciso destacar aqui algumas coisas que são extremamente relevantes. Pedir é fundamental, porque estabelece um vínculo de comunicação entre Deus e os seres humanos. Essa comunicação que durante muito tempo ficava restrita aos sacerdotes que serviam no templo. Depois que Jesus morre, às 3 horas da tarde da sexta-feira, a cortina do templo que separava o lugar santo do santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios em expiação dos seus próprios pecados e do pecado do povo de Israel. Então essa cortina se rasga de cima a baixo, estabelecendo agora uma comunicação direta entre Deus e o seu povo. Então o que é que isso quer dizer? Que nós temos hoje, por meio de Jesus Cristo, esse canal de comunicação aberto 24 horas por dia para nós dialogarmos com Deus. E não é um monólogo, onde só uma parte fala e a outra não. Não. É uma comunicação perfeita, onde nós falamos, somos ouvidos, e mais que ouvidos,
Deus toma providências a respeito dos nossos pedidos. No entanto, quando nós não pedimos da forma devida, quando muitas vezes o nosso pedido chega a Deus de forma precipitada, Deus, ele transforma um pedido imperfeito e ele nos dá uma resposta perfeita. Às vezes a resposta não é necessariamente da forma que nós esperávamos, mas se fosse, não seria a resposta apropriada, porque nós não tínhamos naquele instante, ou não temos nesse instante, uma visão plena como é a de Deus. E por isso, às vezes, nos equivocamos. No entanto, o que é que Deus também está querendo nos dizer aqui por meio das palavras de Jesus Cristo registradas por São Mateus? Que nós temos que ter uma disposição para. O reino de Deus, ele vem até nós, mas nós temos que ter um compromisso com esse reino, um envolvimento com ele e a confiança em Deus. A confiança em Deus, que é nosso Pai. Ele vai dizer na sequência que nós, seres humanos, ainda sendo imperfeitos, não somos capazes de dar aos nossos filhos coisas ruins quando eles pedem coisas boas. Não. Ainda mais Deus, que é perfeito, certamente não nos dará algo que venha nos prejudicar. Quando nós nos prejudicamos, seguramente é pelas decisões equivocadas que nós tomamos. E, consequentemente, vamos nos afastando pouco a pouco de Deus. Deus não se afasta de nenhum de nós. Somos nós que vamos deixando Deus de lado e, no passar dos dias, tratando Deus como se fosse um serviço de pronta entrega, em que eu só demando e desejo sempre receber na hora que bem entendo. Mas a minha contrapartida para com Deus, ela não acontece. E quando isso se torna verdade, nenhum relacionamento se faz sadio. O matrimônio precisa que ambas as partes demonstrem amor e cuidem uns dos outros. E a forma de demonstrar amor para com Deus, São João nos fala, é sendo fiéis aos seus mandamentos. Ainda que isso exija muita entrega, muita disciplina e muito comprometimento, de cada um de nós. E ele diz uma frase muito bonita aqui, que ele diz o seguinte: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Era isso, quando se falava de olho por olho e dente por dente, quando se falava de amar os amigos e não os inimigos. O que é que eles estavam tentando transmitir na verdade? E tantas outras passagens, que nós devemos fazer aos outros o que eles, o que queremos que eles façam conosco. Enquanto Moisés, ele transmitia a mensagem com a pedagogia da punição, Jesus, ele traz o amor. E é por isso que o amor é o vínculo perfeito, capaz de unir todas as coisas. Não existe outra coisa que seja capaz. Eu já disse antes e volto a dizer, a narração de São Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 13, sobre o amor é fantástica, é belíssima, vale a pena ir olhar. Na sequência, Jesus, ele vai dar um direcionamento. Ele vai dizer o seguinte: olha, existem dois caminhos, um estreito e um largo. E o que é interessante destacar aqui? Ele diz que a porta estreita aqui quer dizer que não deixa muita margem para interpretações, muita margem para o que hoje nós observamos com bastante frequência, que é a questão do relativismo. Tudo está sendo, de certa forma, interpretado de forma relativa. O relativismo, ele tem tomado conta de grande proporção da forma de pensar das pessoas sobre o matrimônio, sobre o divórcio, sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, sobre os julgamentos, tudo que nós falamos, sobre a forma de orar, muitos nem oram, jejum é uma coisa que muita gente nem quer ouvir falar, sobre a questão das riquezas, sobre a questão da forma de enxergar as coisas, sobre a forma de prática de caridade, sobre os julgamentos, sobre os ensinamentos religiosos, sobre o que é felicidade, sobre as relações com os irmãos.
São coisas que têm sido relativizadas. E ele vai dizer que o caminho para o céu é estreito. Ele não abre margem para essas discussões. Imaginem vocês que vocês estão guiando um carro e a estrada é estreita. Qualquer desvio que você der, você vai bater. Se tiver barreira do lado, você vai machucar o seu carro ou até se machucar. Mas se for abismo, você vai cair. Então, ele vai dizer na sequência que o caminho largo é o caminho fácil que leva para o inferno. E o que é triste é que muitas pessoas andam pelo caminho largo. Porque no versículo 14 ele diz o seguinte: a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Poucas pessoas. Se nós observarmos a nossa sociedade de forma geral, realmente são poucas as pessoas que se comprometem com os ensinamentos que nós estamos aqui observando. Desde o capítulo 5 do Sermão da Montanha até esse capítulo 7. Os conceitos estão totalmente deturpados. A forma de enxergar já não é mais a mesma do tempo dos nossos avós. E a lei de Deus é uma só. É uma só. A parábola do semeador, ela diz que a mesma semente, e essa semente é a palavra de Deus, foi lançada em terrenos diferentes. Um à beira do caminho, outro em terreno pedregoso, outro em terrenos com espinhos e outro em terra boa. A semente foi a mesma, mas a qualidade do terreno determinou o fruto. E esse terreno são os nossos corações. E os frutos são as obras que nós damos por meio dessa mensagem que vem ao nosso coração. Então um não deu porque achou interessante, mas o maligno não tem tanta dificuldade, ele logo tira a mensagem. O outro até se interessa pela mensagem, mas não tem raiz, não tem profundidade, é superficial, não compreende. O outro, pelas preocupações desse mundo e pela sede de riqueza, sufocam a semente, que é a mensagem, por isso ela não frutifica. Enfim, pessoal, são muitas as coisas que nos são ofertadas para que nós caminhemos pelo caminho largo. Mas eu me pergunto e te pergunto, por qual caminho nós temos trilhado? Será que nós fazemos parte do grupo dos poucos que encontraram o caminho verdadeiro, independente do que a sociedade me coloca como modelo de homem? Nem modelo de homem hoje em dia, que falar ser homem ou ser mulher, às vezes cai até em uma discussão que eu não vou entrar aqui, mas modelo de ser humano, né? Que caminho nós temos seguido? É o caminho que eu estou seguindo que me permite chegar em algum lugar. E às vezes as pessoas se perdem na estrada, pensando estar em uma direção, estão indo para um lugar que não desejam muitas vezes. É preciso ter cuidado. E é preciso ter cuidado ainda com os falsos profetas, e hoje tem muitos. Como a maioria das pessoas não tem o hábito de ler a Bíblia, e essa é uma das razões que nós temos tentado fazer esse estudo, porque a maioria das pessoas não sabem sequer, e eu falo isso com extremo respeito, tá? Não em tom de crítica, mas não sabem a organização da Bíblia, não sabem a composição dos testamentos, não sabem quais são os evangelistas, um deles a gente está lendo hoje. Então não conhecem. E quando você não conhece algo, se chega alguém, né, que tem uma certa facilidade para transmitir a mensagem a partir do texto, facilmente ele pode tirar do contexto real e introduzir uma mensagem que não é de Cristo, mas de ele mesmo. E quem sabe até, muitas vezes, essas pessoas, elas não guiadas pelo Espírito Santo, mas pelo maligno, distorcem o sentido real das coisas. E o nosso inimigo, ele é mestre em fazer isso. Lembrem que ele utilizou a Escritura Sagrada para tentar Jesus. Lembrem que ele utilizou o Salmo 91. Ele utilizou-se da mensagem de Deus para tentar o próprio Deus, na pessoa do seu Filho. E o Senhor, por conhecer mais do que o texto, mas entender o contexto, ele respondeu com uma outra passagem.
quebrando toda a armadilha, toda a astúcia do inimigo. Então, ele vai dizer, olha, cuidado com os falsos profetas. Como é que eu sei se um profeta é verdadeiro ou é falso? Às vezes eles falam de forma muito parecida. Jesus diz o seguinte, esse é o segredo para saber. Vocês conhecerão esses falsos profetas pelo que eles fazem. É a nossa vida que é o testemunho real. O profeta verdadeiro, além de defender o evangelho na sua essência, independente do que lhe aconteça, como foi com João Batista, a gente vai ver mais à frente, que foi decapitado. Foi João Batista que disse ninhada de cobras venenosas com os fariseus. Nós vimos isso no capítulo 3. O profeta verdadeiro, ele além de anunciar e denunciar, ele vive a palavra de Deus. Não quer dizer que não seja uma pessoa que aqui e acolá não cometa algum erro. Nós somos seres humanos e não somos ainda um produto acabado. Estamos em um processo de transformação que se dá e se dará sempre de forma contínua, de forma permanente, de forma gradual. Então, esses falsos profetas, eles não dão bons frutos. Tem muita gente que se utiliza da palavra de Deus para obter ou para alcançar objetivos que são individuais. Não são os objetivos do reino, mas são seus próprios objetivos. E a gente precisa estar atento a essas coisas. Hoje em dia, não quero entrar aqui na discussão, mas se abre uma igreja de esquina em esquina. Cada uma com uma denominação diferente. Se faz necessário tantas igrejas assim? Se faz necessário? Tem igrejas que você vê duas pessoas lá dentro, uma gritando no microfone, a gente não sabe exatamente para quem, e a outra lá. Será que a gente não poderia, que as pessoas não poderiam se juntar a um outro grupo? O evangelho é o mesmo. Existe a necessidade de uma outra, Enfim, eu não sou juiz e não vou fazer juízo de valor sobre isso. Mas isso não me impede de fazer uma reflexão e de pouco a pouco ir consultando o Espírito Santo sobre realmente quais são os lugares e os templos em que ele abençoou e estabeleceu. Fazer reflexão não é pecado. O julgamento precipitado é. A reflexão não. Essa próxima passagem ela é extremamente interessante, pessoal, porque ela diz o seguinte, versículo 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Olha, eu vou repetir, tá? Isso é extraordinário. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quem são as pessoas que entrarão no reino do céu? É quem chama Jesus de Senhor? Não. É quem reza todo dia? Não. É quem está sempre na igreja? Não. Embora rezar todo dia, frequentar a igreja, fazer leituras da palavra de Deus, tudo isso nos faz ficar cada vez mais fortes espiritualmente, adquirir maturidade espiritual. Mas são as obras que vão dizer se realmente a nossa fé é uma fé viva ou uma fé morta. São Tiago defende essa tese, que a fé sem obras é coisa morta. Está registrado. Então não adianta dizer que tem fé se a nossa vida não testemunha essa fé. Nós seremos um falso profeta, ou um falso cristão, ou um falso seja lá o que for. Essa sociedade contemporânea já tem falsidade demais. Nós já falamos sobre isso em outro momento. As pessoas elas fingem ser o que não são, em sua grande maioria. Aqui não. Aqui não há espaço para fingimento. Aqui não há espaço para hipocrisia. Aqui existe sim um espaço para que nós tenhamos consciência plena e convicção de quem somos. Aqueles que fingem ser o que não são, iniciam enganando a si mesmos. A si mesmos. Porque a Deus ninguém engana. Então ele vai dizer, somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é que entrará. E que vontade é essa? E que vontade é essa? Ele diz, somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, é que entrará. E que vontade é essa? Nós estamos discutindo.
A vontade do Pai é que nós possamos crer que Jesus Cristo é o Filho encarnado e que veio ao mundo para remir os nossos pecados e nos tirar das trevas para a luz, para que nós nos transformemos do ser humano antigo, velho, caído, fragilizado pelo pecado e nos transformemos em seres novos, vivos e com vida em abundância, vibrantes, ativos, que ainda nas dificuldades louvam a Deus, porque a maior felicidade não está nas coisas que passam, mas está nas coisas celestes, no reino de Deus, porque a nossa vida é eterna. A vida está no Espírito. A carne, ela tem a sua utilidade, mas um dia ela será desprendida do Espírito e voltará ao pó. Mas o Espírito não. O Espírito, ele possui a vida em si. Deus soprou na narina do primeiro homem, Adão, e ali sim entrou a vida. Antes era só um corpo. Como uma pessoa quando morre, é só o corpo lá. Não adianta mais, não tem movimento, não tem nada. Vai se desfazer pouco a pouco, mas o Espírito não. Então nós precisamos ter essa consciência que a vontade do Pai é que nós sejamos semelhantes a seu Filho Jesus Cristo. Que vivamos como Ele viveu. E como nós colocamos em um dos vídeos que passou, a música de Padre Zezinho, que não existe outro segredo senão amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, aí sim, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Esse é o segredo. E não tem outro. Agora, só querer não é suficiente. Existe uma força contrária, e nós vimos isso no capítulo 4. Existe o tentador, o inimigo, que distorce o sentido real das coisas e confunde aqueles que não estão prontos, nem aptos a entenderem e a viverem o Evangelho na sua essência. Né? Então, ele diz na sequência, eu vou ler porque essa parte me toca muito. Quando aquele dia chegar, aquele dia é o dia do julgamento. Muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus. E pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então, eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então a discussão é muito séria. Aqui é um divisor de águas que não tem volta. As pessoas que se encontrarem nesse grupo, e pode ser eu, tenho que ter muito cuidado, não é porque estou aqui me disponibilizando a estudar esses textos com aqueles que assistem, que me faz mais próximo de Deus nem melhor que ninguém. Se a minha vida, por meio das ações que eu faço, e não só as coisas que eu faço, mas as motivações que estão dentro de mim, o porquê eu faço cada coisa, e nós já falamos sobre isso, quando falávamos da caridade no capítulo 6. Não é somente o que eu faço, mas é o porquê eu faço. Então, se eu não tiver dentro de mim tudo isso bem organizado, bem trabalhado, bem ordenado, eu posso estar no grupo dessas pessoas. Em que direi, preguei a mensagem, eu gravei vídeos, coloquei para o pessoal, não recusava convites quando era para tratar do Evangelho, sempre procurei estar disponível, sempre procurei, Senhor, estar diante das pessoas, anunciando a tua mensagem da forma mais fidedigna possível, nunca confia em mim mesmo. Mas se a minha vida, as obras que eu fizer, ela não dá testemunha dessa prontidão, que isso já é uma coisa positiva, evidentemente, mas se no mais eu não for sensível ao irmão que sofre, eu não tiver piedade por aqueles que estão em situações de vulnerabilidade social ou vulnerabilidade emocional, ou seja lá qual for o tipo de vulnerabilidade, se eu não tiver essa predisposição de servidão e de fato exercê-la, tranquilamente estarei nesse grupo. Tranquilamente é uma forma de dizer, né? Desesperadamente estarei nesse grupo. Então, pessoal, todo cuidado é pouco. E depois ele vai dizer o seguinte, olha, quem ouve os meus ensinamentos
esses meus ensinamentos que nós narramos nos capítulos 5, 6 e 7 e vive de acordo com eles, ou os põe em prática, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Eita, vem as tentações da vida, vem as tempestades, vem as tribulações, mas a casa não cai. O inimigo peneira, balança, faz todo o possível, mas a pessoa, a família que se entrega a Deus continua firme de pé. Isso não quer dizer que não tenha sofrimento. Tem, e não é pouco não. Ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos. Então, quanto mais eu me engajo, por isso que surgiu um ditado que o povo diz, quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece. Faz sentido. Quanto mais eu rezo, mais me aproximo de Deus, mais incomodo o inimigo, mais ele tenta destruir. Porque não se pode esconder uma casa que está no alto do monte. E uma luz não se coloca debaixo da mesa, mas no lugar próprio. E é por isso que todos aqueles que vivem a mensagem de Deus são como faróis que iluminam distante, luzeiros que dão a direção, que iluminam, clareiam e mostram o verdadeiro caminho. Mostram onde estão as pedras, os buracos, enfim. Mostram onde estão todos os impeditivos, né? Todas as barreiras a serem superadas. Então, inevitavelmente, são perseguidos. Mas esses são felizes, porque, independente da força do vento, sua casa não vai abaixo. E essa casa é o nosso próprio ser. Depois ele vai dizer, mas também, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. E quando vem as tribulações da vida, a pessoa desmorona. A família desmorona, a comunidade, seja lá o que for, não tem jeito. Quem vive esses ensinamentos é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Quem não os vive é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Tá? Então, quais são os ensinamentos? Vamos recapitular de forma rápida, porque é a parte final para fechar. Quem são os felizes? São as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Não se sobrelevam sobre os outros, não humilham ninguém. Independente de poder aquisitivo, independente de posto de trabalho, independente de seja lá de formação, olha o outro no olho, de igual para igual. Porque sabe que todos nós somos filhos de Deus. E somos seres limitados. Você pode até entender muito em uma área, mas uma criança, por menor que seja, conhece coisas que você não conhece. Então é preciso ser humilde. Depois ele vai dizer as pessoas que choram, as injustiçadas, as maltratadas. Essas pessoas elas têm um olhar de Deus e no momento oportuno receberão consolo que somente dele vem. Tá? Então, os que sofrem não são esquecidos de Deus. Não. Ah, eu sofro tanto, meu Deus. Onde é que Deus está? Faça uma análise se os sofrimentos que você está passando é pelas decisões equivocadas que tomou ou por viver segundo a justiça de Deus. Se for pelas decisões equivocadas, procure consertar-se. Mas se for pelas convicções de fé, persevere até o fim. Porque é exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que depois de morto, foi ressuscitado pela força do Espírito Santo. As pessoas que são humildes também são felizes. As que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. As pessoas que têm misericórdia dos outros. As pessoas que têm um coração puro. E são tantas impurezas hoje em dia. São tantas coisas que estão tentando tirar a nossa pureza. E o que é puro? Eu lembro da minha avó. Quer dizer, eita, se não tiver carne no almoço e vamos comer puro, sem mistura. Uma coisa pura é que não misturou-se ainda com outras. E com outras coisas que vão tirar a sua essência, o seu vigor. Então a gente muitas vezes vamos nos misturando, nós vamos nos misturando com coisas indevidas. E aí vamos, muitas vezes, nos transformando. Às vezes você encontra uma pessoa e diz, rapaz, não reconheci fulano. Mudou tanto com o tempo. Quando a mudança é para melhor, ainda vai, mas quando não. Felizes as pessoas que têm o coração puro. A gente já disse, felizes as pessoas que trabalham pela paz. Quando tem uma confusão, ela dá um conselho sempre para que a harmonia se restabeleça. Tem gente que quando tem um incêndio, a questão de uma confusão, ao invés de jogar água, joga gasolina.
o fogo só aumenta. Muitos são conselheiros, mas escolhe um entre 1000 para ser o teu. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Mais uma vez, olha, vê que a vontade de Deus é a única condição que Jesus coloca para que a gente entre no reino dos céus. Não é todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, mas é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu que entrará. E aqui diz que a vontade de Deus traz uma perseguição. Perseguição de quem? Do inimigo de Deus e todos aqueles que são seus seguidores. De forma consciente ou não. Todos aqueles que não praticam o Evangelho não fazem a vontade de Deus. Logo, não fazem porque muitas vezes não conhecem, não entendem e são facilmente induzidos pelo inimigo. Depois ele vai dizer o seguinte: olha, vocês são sal para a humanidade, deem gosto às vidas uns dos outros e não desgosto. Tem muita gente que dá desgosto. A mãe, ao pai, não respeita, chama com a mãe, tu, você, olha, como se fosse qualquer um. Isso faz vergonha. Se você tem um filho que diz, ô pai, você não, rapaz, o Senhor. Ô pai, o Senhor. O que é que o senhor acha disso? Mãe, a senhora. Agora às vezes o pai fala com o filho e diz, vá você. Hoje em dia não adianta mais matar no cacete não, tá bom? Agora aqueles que têm os filhos pequenos, ensinem a chamar de senhor e de senhora. Essa semana chegou uma sobrinha minha, que é da minha esposa minha também, evidentemente, que sou casado com ela, e eu disse a ela, você sabe quem é o senhor, quem é o dono dessa casa? Ela disse, é você? Eu disse, não. Essa é ela, com a tia, né? Eu disse, não. Eu disse, é o Senhor Jesus, é Ele que é o dono dessa casa. Ela disse, por que chama Ele de Senhor, hein? Veja, é uma criança, está aprendendo. Por que chama Ele de Senhor? Eu disse, porque Ele é o Rei do Universo. Porque Ele é o nosso irmão mais velho, é o primogênito. Porque Ele é Rei e nos ama e nos quer bem. Ele é o nosso Senhor. Depois, à luz, eu já falei rapidamente, a questão da lei de Moisés, que o Novo Testamento não andou no Antigo, o ódio, revisa o ódio, o que é que Jesus fala sobre o ódio, revisa o adultério, o que é que Jesus fala sobre o adultério, o divórcio, que hoje em dia as pessoas, casa, rapaz, se não der certo, divorcia. E falar em adultério e em divórcio, estuda o matrimônio, que é os juramentos, a palavra da pessoa, questão de não voltar atrás, ter uma vida que te traga confiança daqueles que te ouvem. E não dizer uma coisa agora, daqui a 2 minutos dizer diferente. Isso faz vergonha. Antigamente tinha um valor entre os homens que dava a palavra. Hoje em dia as pessoas nem palavra têm mais. Isso é muito feio. A questão da vingança. Olha o que Jesus falou sobre vingança e pediu para amar os inimigos. Revisa. A prática da caridade, vê como é que tem que ser feita. A oração, como é que eu devo conversar com Deus. É evidente que existem vários modelos de oração. Jesus ensinou o Pai Nosso, que é a oração universal e a oração perfeita. Depois ele falou como fazer o jejum, falou sobre as riquezas, falou sobre o julgamento, que nós não devemos julgar ninguém, falou sobre a questão dessa proximidade com Deus, a comunicação com Ele, isso é saudável, mas com cuidado. Precisamos pedir que o Espírito esteja conosco para que digamos as palavras certas. Falou dos 2 caminhos, falou dos 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, e o cuidado que tem que se ter. Falou sobre os falsos profetas e falou sobre realmente quem entra no reino de Deus. Então esse é o sermão da montanha, pessoal. Esse é o sermão da montanha, tá? Ele vai terminar dizendo que as multidões ficaram admiradas, porque Jesus falava com a autoridade dele mesmo. E hoje pra gente parece algo comum, mas na época não. A lei era de Moisés e dos profetas. Jesus chegou e ainda fez a crítica construtiva à lei de Moisés e dos profetas, que não servia aquele povo que tinha sido dado por ele mesmo. Porque ele sempre esteve junto do Pai no processo construtivo de tudo que há, de tudo que existe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, espero ter contribuído de alguma forma, sempre pedindo ao Espírito que nos guie, que nos ilumine e que nos direcione, tá bom? Um grande abraço em cada um de vocês, que verdadeiramente
a paz de Cristo esteja nos nossos corações dia após dia. Será fácil viver esses ensinamentos? Não. A transformação dentro de nós, porque o grande conflito está dentro, ele não está fora. Então, os conflitos que nós temos internamente serão solucionados de forma imediata? Também não. Mas se nós tivermos disciplina, se nós tivermos comprometimento, se nós nos esvaziarmos de nós pouco a pouco e formos nos preenchendo de Deus, pode ter certeza que nós saborearemos o que há de mais delicioso na gastronomia celestial, que são a paz de espírito, o amor verdadeiro e a presença de Deus no meio de nós, reinando dentro de cada um dos nossos corações. Tá? Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e até lá. E se eu rezar por meu irmão e em nome dele eu invocar teu nome, e se eu cantar uma canção, e se eu dançar por meu irmão e me esquecer que o meu irmão tem fome, será engano meu, não é religião, querer que as coisas fiquem como estão e não buscar aqui alguma solução. Será engano meu, não é religião, querer que tudo fique como está e não acreditar que a história mudará. Enquanto eu canto esta canção, lá fora eu sei que algum irmão padece. Se eu me esconder nesta canção, se descansar num violão e me ocultar atrás de alguma prece, será engano meu, não é religião, querer que as coisas fiquem como estão e não buscar aqui alguma solução. Será engano meu, não é religião, querer que tudo fique como está e não acreditar que a história mudará. Será engano meu, não é religião, querer que tudo fique como está e não acreditar que a história